As emendas impositivas são uma ferramenta importante para os vereadores que destinam um determinado valor diretamente para setores e ações em prol da população e do município. Recentemente, o Ministério Público fez questionamentos em relação às emendas destinadas à área da cultura, tema que levou os parlamentares à tribuna. Como presidente dessa instituição, eu me sinto no dever de prestar alguns esclarecimentos para a sociedade. Primeiro, a emenda impositiva é um instrumento legal previsto na lei orgânica, devidamente regulamentada, que permite aos vereadores indicar no orçamento recursos para as diversas áreas, 50% para a saúde e 50% para as outras áreas, inclusive para a cultura. Então, todo vereador, exercendo a sua missão, o seu mandato, tem o direito de fazer as indicações. No caso específico da cultura, a Secretaria de Cultura, no ano passado, sofreu, como outras secretarias, também um contingenciamento em virtude da queda da arrecadação do repasse de ICMS. E a secretária encaminhou para todos os vereadores, solicitando apoio dos vereadores através de emendas impositivas, para que ela pudesse cumprir uma extensa programação cultural no ano de 2024, ano, inclusive, em que Campinas celebra 250 anos. Então, a quantidade de eventos e atividades culturais esse ano está mais robusta. O presidente dessa casa, por se manifestar e falar sobre a questão do Ministério Público, mas eu subo aqui com muita tristeza nessa tribuna. Soube ontem, através de uma imprensa, 32 vereadores investigados ao Ministério Público, apenas o vereador Paulo Gaspar, que, porque eu às vezes não destinou a emenda para contratação, não está o nome dele ali, mas 32 vereadores e 33 vereadores dessa casa são investigados pelo Ministério Público. Segundo eu fiquei sabendo, a investigação é sobre emendas impositivas, aquelas que o vereador pode indicar, utilizar da forma que ele acha melhor, viável e certa. Desse momento, a gente fala sobre as emendas que foram destinadas à Secretaria de Cultura. Todas as emendas que vários vereadores destinaram à Secretaria de Cultura. O problema é que a notícia de investigação teve um gatilho, eu acho, em comunicação anônima, que os vereadores indicaram recursos especificamente para a contratação de artistas com pagamento de cachê alto no valor de R$100 mil, sem licitação, repetição de contratações que poderiam indicar impossível favorecimento e desvio de recurso. Esse é o que foi falado. Quero saudar aqui o presidente, que fez um importante esclarecimento aqui nesse momento sobre esse inquérito civil aberto pelo Ministério Público. Então, quero parabenizar ao presidente pelo esclarecimento e pela postura. Também cumprimentar a Vossa Excelência pela sua fala em relação às emendas impositivas, dizer que, da minha parte, não tenho nenhum problema em responder ao Ministério Público, à imprensa, quem quer que seja. Nosso mandato estabeleceu uma metodologia de coleta das informações, das demandas, junto à municipalidade, junto às pessoas que nos acompanham, inclusive pela rede social. Fizemos as emendas e estamos com muita tranquilidade para responder ao Ministério Público o que for necessário e, com muita transparência, botar isso na rede social, na imprensa, onde quer que seja. Acho que nós não podemos aqui ter meias palavras e ficar titubeando. Acho que o que precisa ser esclarecido tem que ser esclarecido e ponto final. Com relação a essa portaria instaurada pelo Ministério Público, colocando aqui praticamente 100% dos vereadores no mesmo bolo. Então, aqui eu gostaria, obviamente, como sempre faço, de explicar, não é a primeira vez, né? Nem será a última, mas é importante as explicações. As emendas vieram justamente para que nós possamos destinar com responsabilidade
parte, né, da verba do orçamento para realmente fazer a diferença. Então, 50% é destinada para a saúde, os outros 50% você pode destinar para quaisquer outras secretarias. Então, esse trabalho que nós fazemos lá no gabinete é um trabalho que você faz ao longo do ano. Por que ao longo do ano? Porque para você destinar, você tem que saber a origem, você tem que visitar o espaço, você tem que saber do projeto. Então, a gente fica praticamente o ano inteiro trabalhando em cima disso, das emendas, para saber a melhor forma de destinar, como destinar para aquela instituição que está precisando, para aquele evento esportivo, como vocês sabem, eu milito muito na parte do esporte, na parte da educação. De fato, nós apontamos emendas para a área de cultura, todas elas amparadas pelo Plano Municipal de Cultura, dialogadas com o Conselho Municipal de Política Cultural, e eu acredito nessa política. Eu quero dizer para aqueles mais assodados que fizeram conta, enfim, nós vamos responder todas as informações necessárias ao Ministério Público e mais que isso, podendo continuar destinando verba para a política municipal de cultura, continuarei fazendo. Acredito nessa política. Primeiro, é necessário afirmar que o Ministério Público cumpre o seu papel institucional de fiscalização, e isso é importante de ser afirmado, e que qualquer indício de superfaturamento, irregularidade deve ser apurado, e as possíveis irregularidades devem ser responsabilizadas e punidas, etc. e tal. Acho que é uma afirmação importante, até porque a cultura e a política de cultura exige respeito, transparência e investimento. Exatamente no compromisso com a transparência, que, diante da notícia que circulou, apresentei uma nota oficial, no qual apresento de forma detalhada os recursos que foi destinado da minha parte para os investimentos na cultura. Está ali nas nossas redes sociais, quem tiver curiosidade pode acessar, está tudo detalhadinho, cada evento, etc. e tal. E também, exatamente pelo compromisso com a transparência, que eu criei fui pioneira, inclusive, lançando uma plataforma pública de consulta para 2024. O Ministério Público está muito certo, está muito correto em apurar se houve alguma denúncia, se houve algum problema, que se apure, mas que venha com os nomes, que venha com os fatos, porque jogar todos na mesma vala é muito cruel. Eu hoje já enviei a toda a imprensa de Campinas aquilo que é a explicação do nosso mandato, e também já protocolei no Ministério Público de Campinas a explicação de tudo aquilo que nós fizemos a nível de emenda. Jamais fiz qualquer tipo de show, jamais paguei qualquer tipo de cachê com dinheiro público. Apenas lembrando que nós estamos num ano em que nós comemoramos 250 anos de Campinas. Eu sou católico, nós vamos comemorar também 250 anos da Catedral de Campinas, que é, inclusive, um patrimônio mundial. Não é nem um patrimônio de Campinas, é um patrimônio mundial. Então, nós teremos as solenidades que vão gerar custos e nós procuramos ajudar nesses eventos com a nossa emenda impositiva. Quero começar aqui saudando e parabenizando a fala do nosso presidente, vereador Luiz Rossini, pela declaração que trouxe da importância das emendas impositivas, né, e dando resposta às matérias que saíram na mídia. Além disso, quero dizer que o nosso mandato está à disposição do Ministério Público, da mesma forma que continua à disposição dos movimentos culturais da cidade e também do fortalecimento do Plano Municipal de Cultura. Senhor presidente, sobre a emenda impositiva, esse vereador que mandou para a saúde, mandamos também para a unidade de saúde, para os postos de saúde, inclusive no Campina Grande, foi comprado os móveis, né? No Jardim Santa Rosa, foi comprado os ar-condicionados, os ventiladores, enfim, esse vereador que mandou emenda, mandamos para o SAEC, né? Você está lembrado que o SAEC lá trabalhava dentro de uma guarita, né?
E o mochilifado da SAEC era dentro de uma ambulância quebrada, hoje está lá no prédio do Corsini, a coisa mais linda do SAEC. Então, isso aí para mim é um orgulho muito grande, que foi destinado à minha emenda lá, quase de R$900 mil. Eu reconheço por verdade a seriedade do trabalho do Ministério Público, mas também reconheço por verdade a seriedade dessa casa legislativa. E eu quero ressaltar que o Ministério Público está exercendo o seu papel. E eu fico muito tranquilo quanto a isso. Até porque tem um Provérbios de Salomão, cristão, quem é cristão sabe do que eu estou falando, quem não sabe vai aprender agora. Que a justiça guarda aquele que é sincero no seu caminho. Então, as emendas impositivas, como já foi dito aqui nessa tribuna, também não quero ser repetitivo. São recursos públicos que, uma vez que haja suspeita ilícita, deve sim investigar. Contudo, a nossa maior autoridade que pisou nessa terra, uma vez ele lavou os pés dos discípulos, e ele não lavou os rostos dos discípulos, lavou os pés, porque nos pés está a sujeira. E os pés normalmente ninguém vê, está escondido. Elas são importantes, elas devem continuar, elas têm a sua função. Começaram há pouco mais de 2 anos e com certeza já fazem diferença na área da saúde, da segurança, de entidades que prestam serviço e que a gente tem uma proximidade de poder conhecer mais essas instituições. Então elas são realmente utilizadas para o bem. Infelizmente, fomos todos surpreendidos com a notícia de que 32 vereadores estariam sendo investigados, como está aqui, documentado por esse documento. E nós temos que ter a seguinte clareza, e bem simples nesse sentido. Como todos já falaram, o Ministério Público faz o seu trabalho, e assim deve ser. Ele zela pelo cumprimento daquilo que é certo, pela coisa pública, pelo dever que todos nós, como funcionários públicos, devemos cumprir, pelos princípios da administração pública, e ele está realmente fazendo o seu papel. O que nos chateia, se assim podemos colocar, vereador Edivaldo, é que todos nós fomos colocados no mesmo balaio, se assim a gente puder dizer, colocados todos juntos. E acredito que, individualmente, cada um deve responder. Falar sobre o meu nome elencado entre os 32 que estão sendo investigados pelo Ministério Público. Causou grande surpresa para mim a notícia, porque o ano passado eu mandei R$0 para a cultura. Não paguei nenhum cachê, não ajudei a cultura de nenhuma maneira. Mesmo assim, a Secretaria de Cultura me ajudou por diversas vezes nos eventos com as crianças, com os deficientes, na Festa das Nações, na área da cultura na nossa cidade. E eu prometi para a secretária que eu ajudaria esse ano com emenda e assim o fiz. Na destinação das minhas emendas, não tem a previsão de pagamento de cachê. Não tem. Tem sim o que eu faço todos os anos. Ajudar as OSCs que vivem vendendo pizza, fazendo bazar para sobreviver e que precisam fazer eventos para sobreviver. Faremos os nossos esclarecimentos conforme cada um de forma individual. Mas também quero deixar aqui registrado nessa tribuna que estou disponível para qualquer tipo de esclarecimento e fazer essa prestação de conta aqui na tribuna do nosso mandato e das emendas impositivas que foram destinadas para a Secretaria de Cultura. Como a gente falou na reunião, da forma que foi colocada, dá a impressão que o dinheiro está com o vereador, que o dinheiro foi destinado através do vereador. Mas não, é uma prerrogativa da emenda impositiva que permite ao vereador, falar na Secretaria de Cultura, onde ela é destinada, ela seja feita de acordo com o que é destinado. Eu tenho lá todo planilhado, estou à disposição para fazer qualquer tipo de esclarecimento e prestação de conta com a população de Campinas. Acho que o Ministério Público está no seu dever, no seu papel de investigar os recursos públicos, e a gente espera que essa investigação seja feita com bastante rigor,
para que eventuais responsáveis por desvios de finalidade, desvios de recursos públicos sejam devidamente punidos. Ao mesmo tempo, a gente espera que essa apuração não sirva para criminalizar o investimento necessário, investimento público necessário que precisa ser feito na cultura da cidade. Eu sou um vereador que sempre me preocupei com esse tema. A cultura é um elemento importante da identidade da cidade, da economia da cidade, e ela precisa ser valorizada. Nós temos na cidade um plano municipal de cultura, nós temos um conselho de políticas culturais que fiscaliza a construção desse plano, nós temos uma secretaria municipal de cultura, e é muito importante que os instrumentos das emendas parlamentares sirvam também para valorizar essa diversidade cultural que nós temos em Campinas.